Pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário policial de Mato Grosso. Além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível na íntegra e em formato de áudio também nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Apple Podcast. Bora ser um seguidor fiel do Pode Olhar aqui no YouTube, então assine o nosso canal, curta este vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio tem a companhia de um colega de redação. E desta vez, estreia aqui, eu tenho o prazer de ter pela primeira vez com essa responsabilidade de conduzir o episódio, o meu amigo Gustavo Castro, que escreve para o Caderno de Cidades do OD. Gustavo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço. E lembrando também, deixar um recadinho para você seguir as nossas redes sociais para saber informações de bastidor. É só pesquisar @Olhar Direto Oficial em qualquer uma delas. Nossa entrevistada de hoje é natural de Bauru, São Paulo. Formada em Direito pela instituição Toledo de Ensino em 2001, teve como primeira paixão a área penal. Fez estágio no Ministério Público na área de execução penal e, após formada, decidiu seguir carreira no serviço público. Já no primeiro concurso, foi aprovada e tomou posse como delegada da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso em 2007. Quando chegou, passou a atuar na Regional de Várzea Grande, no antigo CISC Leste, no bairro Parque do Lago. Ainda atuou como adjunta na Delegacia da Mulher de VG em 2008. Após também atuar na Central de Flagrantes de Cuiabá, em 2012 foi transferida para a Delegacia Regional de Entorpecentes, onde atuou como delegada adjunta até 2014. A trajetória profissional da nossa entrevistada ainda inclui passagens como assessora da Secretaria Adjunta de Inteligência da CESP de Mato Grosso, DHPP e também GCCO. Sua primeira titularidade ocorreu em março de 2021, quando retornou para a DRE. Em novembro de 2023, passou a comandar a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, onde está até hoje. O nosso papo reto e direto de hoje é com a delegada Juliana Palhares. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vinda. Eu que agradeço essa oportunidade também de bater esse bate-papo aí descontraído com vocês, mostrar um pouco da nossa atividade, prestar contas à sociedade e também debater alguns assuntos aí, né? Sim, falar um pouco da trajetória também. São 17 anos já em Mato Grosso, São né? 17 anos como delegada de polícia aqui. E como que foi esses primeiros meses e esses primeiros dias atuando em Mato Grosso, em Várzea Grande, Cuiabá? A senhora que vem de São Paulo, né? Já tinha conhecido Mato Grosso antes disso? E como foi esses primeiros dias? Eu falo assim que é doido, né? Eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, eu vim de mala e cuia, sem ter ninguém aqui, mas eu estava em busca das minhas realizações profissionais e pessoais, né? Eu sempre falava para minha mãe que eu sabia que eu ia para a área do direito, mas a carreira de delegado de polícia, eu acho que ela te escolhe, né? Eu acho que Deus tem um plano, arquiteta, um destino, uma missão para cada um de nós. E eu, graças a Deus, me encontrei na carreira de delegada de polícia. Não que eu sabia antes que ia ser tão bom para mim, que era isso que eu queria. Mas eu fui, obviamente, buscando meu lugar ao sol, né? A minha subsistência, trabalhar. E, óbvio, a carreira dos concursos públicos, ela nos dá estabilidade, segurança, bons salários, mas também requer vocação, né? E isso eu tinha dentro de mim, porque eu sou filha de uma servidora pública do estado de São Paulo, da área da educação. Então, desde pequena, eu sabia o que a minha mãe era servidora pública, enquanto todo mundo falava assim, né, às vezes na escola, porque esses servidores públicos ficam mamando nas tetas do Estado. De fato, né, existem vários, mas eu via minha mãe, servidora pública, sabe, se dedicando, ela é da área da educação, e ela trabalha até hoje, 79 anos, e ela é ativa. Eu acho que eu vou por esse caminho, se Deus quiser. Ela se dedicava muito, ela trabalha numa área que analisa os pedidos de aposentadoria dos professores, a carreira funcional, ou seja,
algo assim, né, que muitas vezes está na mão dela a análise de uma vida, né? Do futuro, né, Do dessas futuro, pessoas. né, dos sonhos dessa pessoa. E aí eu devia ter lá, sei lá, 10 anos, 11 anos, e falava assim, mãe, você fica largando a sua família para esse emprego, né, para esse trabalho aí. Às vezes a minha mãe não podia me levar, me buscar nos lugares, ela não ia, às vezes, a alguns eventos por conta do trabalho, né? E aí um dia ela me levou. Eu já tinha ido no local de trabalho dela outras vezes, né? Mas não Mas com um olhar mais Aí ela virou e focado. falou assim, naquela época, né, gente, o primeiro contato que eu tive com uma tecnologia que eu falei, meu Deus, foi no trabalho da minha mãe, que era a máquina de escrever Aham. elétrica, Elétrica. tec, né? Aí a minha mãe falou assim, você está vendo esses processos em cima da minha mesa? Eu falei, fiz assim, né? Um mundo de papel. Falei, então, cada processo desse é uma vida, é uma família que depende de mim. Gente, a partir deste dia, eu nunca mais reclamei com a minha mãe, assim, dessa dedicação dela, porque eu entendi o que ela fazia. E aí, isso eu trago para minha carreira, né? Eu trago para minha vida. Óbvio, sou um ser humano repleto de falhas, de fraquezas também, mas isso eu trago para mim. Então, toda vez que eu vou atender uma pessoa, que eu vou tratar de um caso, eu penso, olha, não é só um papel, não é só um número, não é só um nome, seja de uma vítima ou seja do investigado, né? Ele também tem uma família, ele deve responder pelo que ele fez, né? Enfim. E Então no rigor do Da que ele lei, né? cometeu, né? exato. E seja a vítima uma vítima X ou uma vítima high society, vamos dizer assim, né? Então, eu procuro ter essa lição que a minha mãe me deu, ainda pequena, né? Para a minha vida. Então, aí eu vim em busca disso aqui no Mato Grosso, fui muito bem acolhida. Óbvio, também sofri, eu tive meus momentos de crise, né? De saber, tipo, será que eu fiz a escolha certa, né? Longe Será da que família, longe da num família? lugar difícil, né? Gente, eu nunca tinha saído da barra da saia da minha família, né? Então, e aí eu vim já para o Mato Grosso E foi o primeiro concurso? não A foi escolha, a escolha por Mato Grosso surgiu como? surgiu assim, eu me formei, né, em 2001, e aí eu fui para São Paulo fazer o cursinho do Damásio, que eram cursinhos presenciais, né? Nós estamos falando lá em 2001, né, gente, 2002, né? Há um tempinho atrás. E a minha família não tinha condição alguma, né, de me manter em São Paulo, pagar um cursinho. Minha mãe é servidora pública, meu pai era um corretor de imóveis, eu tenho uma irmã também lá. Enfim, aquela vida de batalha, né? E aí, o meu pároco, o padre da minha igreja que eu frequentava, lá, ele era muito amigo do professor Damásio de Jesus, né? Um grande jurista, e que começou essa escola do professor Damásio. E aí eu fui pedir para ele, eu falei, Monsenhor, eu sei que o senhor é muito amigo do professor Damásio, será que o senhor não pode pedir uma bolsa para mim, uma meia bolsa, para ver se minha mãe tem condições? Pois o meu padre foi lá, conversou com o professor Damásio e imediatamente ele me deu a bolsa. Então eu 100%. tive 100%. Frequentei a escola dele por 2 anos. E aí eu prestei vários concursos nesse intervalo, né? Porque esse concurso que eu passei é de 2005. Então eu me formei em 2001, foram 4 anos estudando, fiz outros concursos para outras carreiras, aquela coisa, né? Vou prestar tudo o que tiver, né? O que é errado, né, gente? Você tem que ter um foco, porque as matérias e a metodologia de estudo, ela é distinta para cada carreira que você escolhe. E aí, às Então, vezes, você dispersa esforço e tempo, né? totalmente. Aí você se esforça estudando uma coisa e, né, enfim. Aí eu fui, e aí fiz vários concursos, né? O primeiro concurso que eu fiz, logo depois que eu passei, foi o da OAB, né? Pra ser advogada, né? Mas em que pese eu falava assim, eu não quero ser advogada. Eu não me identificava, assim. Não queria. Aí, mas eu falei, tem que fazer a OAB, né? E passei na primeira, assim, falei, tô bem, né? Aí fui fazer um outro concurso lá em São Paulo mesmo, que era procurador do município de São Paulo, que também tinha uma remuneração bem interessante, só que assim, as matérias exigidas nesse concurso não eram as matérias que eu mais gostava, né? Mas eu passei para a segunda fase, eu falei, rapaz... Aí na segunda fase tomei um pau, como diz o outro, mas tomei uma lavada, e aí a partir desse momento eu falei, não vou prestar, assim... qualquer concurso. Eu vou focar no que eu gosto, que é a área criminal.
Então, eu foquei, obviamente, prestei Ministério Público também e prestei alguns delegados de polícia. Em São Paulo, eu não prestei. Por quê? Eu via a péssima remuneração, isso é uma verdade. Hoje, mais do que nunca, eu sei o que vive um policial, a carreira, os desafios, e óbvio, você precisa ter uma remuneração condizente, né? Com a função, com a importância da função. E São Paulo, infelizmente, até hoje, é um dos estados que menos valoriza. E aqui em Mato Grosso é um dos que mais valoriza Sim, financeiramente? financeiramente, sim. E aí eu comecei a pesquisar outros estados e abriu o concurso, o edital, né? Foi publicado o edital aqui do Mato Grosso. Aí eu falei, meu Deus. E nesse eu já estava em Bauru, já tinha voltado, né? E estava estudando em casa, às vezes fazendo algumas atualizações dos cursinhos gratuitos, uma semana de atualização jurídica eu fazia, tal, pelas dificuldades financeiras da minha família. E aí abriu esse concurso. E aí eu fui, me inscrevi e fui de ônibus, vim de ônibus, 27 horas de ônibus. Mas veio eu e uma galera de Bauru, tá? Entendi. Então a gente foi no ônibus conversando e tal. A bagunça, A uma bagunça. boa. Inclusive, um dos colegas que veio comigo é o Washington, que hoje ele é promotor de justiça aqui, mas ele foi nosso delegado também, da mesma turma que eu. E aí eu fui passando nas fases, né? Então, em 2005 eu comecei a prestar e em 2007... Dia 30 de março de 2007, eu tomei posse aqui em Cuiabá, como delegada de polícia. Nossa, meu pai, hoje ele é falecido, né? Mas ele me acompanhou cada etapa do concurso, eu tive todo o respaldo dele. Em momento algum ele falou, não, isso não é para você, né? Até tem a investigação social. E minha mãe estava trabalhando, meu pai corretor, ele tinha mais uma... mobilidade, flexibilidade de horário, né? Aí chegou na minha casa o doutor Anderson, na época, junto com a equipe, para fazer a investigação social, porque é uma fase do concurso, né? E eles vão até a cidade do candidato. Saber quem é essa pessoa, né? Assim, e é um cuidado que é importante ter, principalmente nessa época de criminalidade organizada, que vai se infiltrando também nas instituições. A investigação social, ela tenta e traz elementos que o concurso público, que uma prova, ela não vai dar. Então, quem que é a Juliana? Qual que é a família dela? Então, o doutor Anderson foi. Meu pai se sentiu, assim, magicamente encantado com o doutor Anderson. E o doutor Anderson fez perguntas sobre mim, para o meu pai, para os vizinhos, sabe? Então, assim, é bem interessante. E eu vim aqui, eu me senti muito acolhida. Por Mato Grosso, por Cuiabá, que foi a primeira cidade que eu morei aqui durante a academia, e a minha primeira cidade de lotação, que foi Várzea Grande, né? O pessoal fala assim, você escolheu Várzea Grande? Eu falo, não, eu acho que Várzea Grande que me escolheu, porque eram 5 vagas para a região metropolitana, Cuiabá, Várzea Grande, Deve né? ser a mais concorrida, né? Totalmente, né? Todo mundo muito queria difícil ficar. ir pro interior, né? Exatamente, pelos medos, né? Pensa lá em 2007, o pessoal falava de Colniza, né? Colniza estava aqui, ainda hoje, né? Borbulha algumas questões lá, mas em 2007 ainda era mais latente isso. E ninguém queria ir. Meu Deus, é o fim do mundo, eu não sei o quê. Eu falei, pessoal, vocês vieram aqui, ninguém veio aqui puxado pelos cabelos, né? Quando a gente se inscreveu e se habilitou para o concurso, sabíamos que era para o estado inteiro. Então, assim, eu estava muito tranquila. Óbvio que eu sabia que eu ia ter noite que eu ia chorar, que eu ia noite que eu ia falar, meu Deus, eu sabia disso. Mas não é isso. Tudo na vida tem um preço. Né? Você está disposto a pagar esse preço? Então, assim, eu olhava para trás e falava assim, quantas noites você não pediu a Deus para estar exatamente onde você está hoje, numa academia da Polícia Civil, né? Concursada, empossada, com a sua carreira, com a sua valorização. Então, isso tinha muito presente no meu coração, com medo e tudo. Vamos com medo e tudo. E eu acho que Deus vai encaixando as peças certinhos. E eu passei tudo que eu tinha que passar, né? Conforme a trajetória de cada um, né? Então, hoje eu olho para trás, óbvio que a gente não pode voltar, né? Mas talvez, hoje, se eu tivesse que decidir lá atrás qual cidade, talvez eu tivesse ido para o interior, para ter tido essa vivência, né? Para ter tido esse momento de contato mais com a comunidade. Mas eu porque tive. no interior tem
é um clínico geral, né? O Exato. delegado, e também tem uma proximidade maior com a população que está ali, né? Não, eu converso, né? Da região, porque às vezes o Sim, delegado atua para atua vários várias. municípios, E né? naquela época, assim, a gente não tinha as facilidades, por exemplo, dos sistemas de informação hoje. O nosso sistema GEA, que é referência para o Brasil, aqui desenvolvido pelo Mato Grosso, que são onde a gente faz os inquéritos, tudo é zero papel hoje. Então, a minha época, a impressora era matricial, né? Mas pouco ok. tempo que trocou tudo isso. É que foi assim, um avanço muito rápido. Mas eu falo que isso é... Mas eu não vivo assim, na minha época. Eu não falo assim, eu falo assim, gente, olha como avançamos. E graças a Deus eu fui perseguindo todas essas etapas de evolução da Polícia Civil, da sociedade, né? E a minha evolução própria, né? Como ser humano. Da criminalidade também, né? Exato. Da mesma forma que justamente. a polícia teve que se atualizar justamente por isso também, né? Eu digo que não tem como você hoje subsistir no campo da investigação se você também você não se atualiza, se você também não enfrenta os novos desafios, né? Agora com as questões dos crimes cibernéticos, com a criminalidade migrando também para essa seara. Hoje como eu investigava lá em 2007, hoje é outra. Não é. E quem não se adaptou às mudanças, quem não tem uma mentalidade aberta a isso, para aprender, para se empolgar, você está fadado ao ostracismo e fica para trás mesmo. Delegada, já nesses primeiros anos a senhora atuou na Delegacia da Mulher, lá em VG, né? Como foi esse desafio de lidar com a violência de gênero, você sendo mulher também, e também como que era atuar para impor, assim, um temor nesses criminosos, né? Como que foi essa atuação na Delegacia da Mulher? Olha, interessante que a Lei Maria da Penha é de 2006, né? Eu tomei posse em 2007. Bem no início. Bem no início já fui tratar com a violência doméstica, né? E também como que evoluiu, né? As ferramentas de proteção à mulher, as políticas públicas voltadas à proteção da mulher. E para mim, assim, foi um aprendizado pessoal muito grande. Eu falo que a gente vive em bolhas, né? Cada um tem a sua bolha, a sua realidade. E às vezes a gente forma convicções de acordo com a nossa vivência, o que é normal. O que a gente não pode é não querer romper a sua bolha. Você precisa enxergar além disso. E eu confesso que quando eu cheguei, eu vivia dentro da minha bolha. Uma bolha de uma mãe, de um pai, que tinha suas diferenças, mas nunca houve uma violência doméstica clara. Havia uma estrutura... Havia uma estrutura familiar, estrutura, exato. Né? Então, muitas vezes eu atendia aquelas mulheres, óbvio, me compadecia de todo o sofrimento, e eu via esse retorno, né? A mesma relação. Aquela assim, a mesma mulher, hoje ela tá aqui, faz a denúncia, amanhã ela tá pagando a fiança dele, ou amanhã ela tá indo visitar o cara na cadeia. Retirando a denúncia. Tirando a queixa, né, que a gente fala. Então, assim, uma determinada época da minha vida, eu falei assim, meu Deus, eu comecei a fazer um julgamento disso. Mas aí, conversando, e a vida ensinando, e a gente ouvindo as pessoas mais experientes na polícia, às vezes que não têm o nível de formação acadêmico igual o seu, mas conhece do ser humano, né? A vivência dele. E aí, eu conversando com o pessoal mais antigo da polícia, me explicando, né, que não é tão simples assim, que a gente não tem que fazer julgamentos, a gente tem que atender. Se tiver que atender 250 vezes a mesma mulher, nós vamos atendê-la. Ela está num ciclo. E aí, eu vi a minha maior missão. Foi a delegacia que eu mais permaneci. Foi a Delegacia de Defesa da Mulher, né, da Várzea Grande. E foi a delegacia que eu mais tive dificuldade de me desvencilhar, de sair. Porque eu estava, assim, num momento, assim, que eu estava amando, que eu estava envolvida, apaixonada, vinculada a toda a rede de apoio, desenvolvendo um trabalho ali na delegacia junto com a doutora Daniela, que hoje é a nossa delegada geral, né? Foi um período muito positivo nosso lá na delegacia. A doutora Daniela me deu oportunidades, né? Eu falo que hoje, assim, eu me espelho em algumas mulheres que foram as minhas titulares para eu ser um pouquinho do que elas foram comigo com os meus adjuntos, né? E eu espero conseguir isso, porque elas me deram asas. Não tinha vaidade, não tinha aquela questão, não, você não pode aparecer, que tem que ser, eu sou a chefe, eu tenho... A doutora Daniela nunca fez isso comigo.
né? Então, assim, eu me empenhava mais nos crimes contra a dignidade sexual lá em Várzea Grande, porque ela tinha uma menininha, ela tem, né? Menininha, hoje ela tá com o quê? 19, 20 anos, é menininha. E talvez tinha mais dificuldade de lidar com isso, a questão, né? Então, gente, o que começou a brotar de casos de abusos sexuais na delegacia, eu falava assim, gente, mas o que é? Tá brotando? Não, é porque quando a população vê que existe uma equipe empenhada em enfrentar, em investigar, em ouvir, né? E a denúncia gera credibilidade, então elas vão noticiar. Elas criam coragem para confiar na polícia, que às vezes sempre teve essa dificuldade de se confiar na polícia. Né? Porque assim, nós como sociedade, né, nós evoluímos e obviamente as instituições evoluem junto, porque o policial, ele não vem de Marte, né? Ele vem da sociedade. E ele vem da sociedade com todas suas virtudes e os seus vícios. Então, as instituições, conforme a gente evolui socialmente, elas também vão evoluindo. Só que é um pouco mais lento, né? Então, tem um preconceito, a discriminação, a questão de você não dar o atendimento que aquela mulher merece, julgar aquela mulher, né? Isso acontecia muito, né? Eu julguei, né? Imagina um policial um pouco mais antigão, né? Um pouco mais repleto dos seus vícios, julgando, né? Então, por isso que eu acho que foi um período que eu trabalhei na Delegacia da Mulher, um período muito rico como mulher para mim, né? Também de me entender o que eu não queria para minha vida através do sofrimento delas, tentar ajudar de alguma forma, tentar romper esse ciclo, né, de violência, o que é muito difícil, porque na época, hoje nós temos diversas políticas públicas voltadas, né, graças a Deus com essa visão um pouco mais ampla, que não é um problema de polícia, é um problema de política pública, né, voltada a dignidade dessa mulher para ela ter a sua própria renda, ela ter sua condição. Isso impacta em diversas outras searas que não é só policial. O policial talvez é o final, né? O ponto final. E você sabe o que é interessante? Que muitas dessas mulheres, elas falavam assim para mim, doutora, ele é agressivo, eu sei, tá errado, mas ele é o pai dos meus filhos, eu tenho um projeto de família com ele só faz assim quando ele bebe ou quando ele usa droga. Essa né? ideia de estrutura familiar, né? Que tem que ser o homem, a mulher. Exato. E os filhos, né? Tem muito isso, também né? tem aceitar, muito isso, de aceitar isso também. Enfim, e aí não é só um crime, né? Um fato e uma autoria. Tem sentimentos. Tem vulnerabilidades, tem dependência emocional, dependência financeira. Enfim, muitas dessas mulheres, elas se perdem na própria condição de ser humano, né? Acham que elas não são merecedoras. Enfim, acaba com a autoestima da mulher. Então, por isso que é importante. A gente fala disso desde 2006, desde 2007 que eu sou delegada, e nós estamos em 2024, ainda falamos de violência doméstica. Né, o quanto que isso é difícil de romper, essa estrutura, né? E difícil de ter os mecanismos corretos para poder garantir essa mulher que rompa com esse ciclo e que se empodere de outras formas também, né? Bom, delegada, como a senhora já citou aí mesmo, essa questão da mulher, né, da violência contra ela. De 2006, especialmente, quando foi criada a Lei Maria da Penha, até hoje, a gente percebe que, de fato, já houve inúmeros avanços. Mas, assim, a gente percebe que ainda acontece esse tipo de crime, né? Recentemente, a gente lidou aí todo o noticiário mato-grossense e foi também destaque nacional a morte, por exemplo, da filha do deputado estadual Gilberto Catani, né, que foi um crime horrível. E eu, particularmente como repórter de cidade, de polícia, eu faço quase que diariamente notícias, né, trago e faço matérias desse tipo. Tem talvez até um pouco de contradição, né, porque tem um avanço nesse tipo de crime, mas ainda acontece muito. Então, na opinião da senhora, o que falta? De fato, para que esse tipo de violência não aconteça mais? Poxa, se eu soubesse essa resposta, Gustavo. Já teria vendido. Olha, como eu disse, eu penso que é nosso,
de sociedade, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa ideia da posse, essa ideia da fragilidade, dessa ideia de mandar a violência como uma forma de resolução de conflitos, né? Ninguém, nem eu, nem vocês, estão imunes a uma crise de fúria, a tentar resolver com a violência, né? Então, são parâmetros que, infelizmente, a gente vai herdando, são culturas, são paradigmas que nós temos que romper, né? Ou uma responsabilização decente dessas pessoas, né? Hoje a gente vê, hoje nós temos ferramentas legais muito mais severas para os crimes de violência doméstica, né, do que antigamente. Antigamente, entravam os dois pela mesma porta e saíam os dois pela mesma porta, né? Era um crime de menor potencial ofensivo, pagava uma cesta básica e voltava tudo como antes. Hoje não. Hoje nós temos, sim, uma evolução da reprimenda penal. Mas e nós, como sociedade, como que nós lidamos com essa forma de resolução de conflitos, né? É com a violência, com a supremacia da força, né? E constantemente nós vemos isso, né? Não precisa ser só uma relação heterossexual, uma relação homossexual também. A violência é utilizada de todas as formas. Então, nós, como ser humano, sociedade, nós temos que repensar, né? Qual que está sendo aí o resultado dessa violência extremada de resolução de conflitos. Delegada, tem muitas mulheres que chegam a ir à delegacia, fazer uma queixa, uma denúncia. Muitas delas pedem também a questão da medida protetiva, enfim. Mas, teoricamente, a medida protetiva é só um papel ali. E o homem, ele acaba não obedecendo. A senhora não acredita que, de repente, a polícia seja um pouco isenta nesse sentido? Não precisa, sei lá, ser mais firme em relação a isso? Não, essa é uma crítica, né, que nós temos que fazer uma autocrítica também, mas hoje nós temos outras ferramentas, né, nós temos o botão do pânico, o SOS Mulher, né, que é o que eu falo muitas vezes, né, a pessoa quando ela está no intento de fazer, por exemplo, um homicídio, a gente não tem como antever um homicídio. A pessoa quando ela quer praticar, ela vai fazer. Ela vai fazer, ela vai dar seus pulos e vai fazer. Né? O que a gente tem que ter, na caso de violência doméstica, que eu falo que às vezes é uma tragédia antecipada, né? É algo que já estava latente ali. É dar a essa mulher esses mecanismos. Né? Então, hoje nós, dentro da estrutura da polícia, da Secretaria de Segurança Pública e das ferramentas disponíveis, nós temos sim botão do pânico, nós temos a patrulha Maria da Penha, nós temos o plantão de violência doméstica hoje. Lá em 2007, quando eu tomei posse, era tudo no mesmo ambiente. Era o roubo, era a Maria da Penha, era o tráfico, tudo no mesmo contexto, né? Então, o delegado ele tinha que falar, meu Deus, quem que eu vou atender primeiro? Né? Hoje nós já temos um plantão de violência doméstica e eu penso, hoje nós tem a Superintendência da Mulher, criada recentemente, né? Nós temos a doutora Janira lá dentro dessa estrutura que estão pensando em mecanismos para minimizar as consequências da violência doméstica, especialmente a mulher vítima, né? E aí, eu acho que a gente tem que participar socialmente, né? O que seria melhor. Mas eu penso que na polícia, especialmente da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são onde eu conheço algumas ferramentas, como a patrulha, como uma unidade específica de atendimento com pessoas vocacionadas a atender, a ouvir, né? Não julgar, e ter ali uma equipe multifuncional de atendimento, porque não é só um crime. Registro de Exato. boletim. Tem a questão da assistência social, da psicóloga, né? E de outros tantos atores envolvidos nisso. Então, eu penso que evoluiu bastante. Eu não acho que exista uma omissão, assim, pelo menos da Polícia Civil aqui do Mato Grosso. A gente trabalha com as estruturas que a gente tem também, que são limitadas, né? Mas eu penso que o olhar político, ele está mais atento a isso, né? A gente vê diversos setores, não só em Cuiabá e Várzea Grande, pelo interior do estado, com as implementações de atendimento especializado, de políticas públicas, né? Então, a gente vê que isso está crescendo. Eu penso que talvez isso, a médio e longo prazo,
possa trazer benefícios às gerações vindouras aí. Imediatamente é muito difícil mesmo a gente romper. É um processo. É um né? processo. Assim como o processo dessa violência vem de anos, também a mudança disso tudo Eu penso assim, o que a gente demorada, não né? pode é esmorecer. Às vezes fala, tá enxugando gelo. Eu falei, será que você tá enxugando gelo mesmo? Será? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que fazer com esperança, cobrar as políticas públicas, que eu falo, não é um caso de polícia só, é um caso de segurança pública. Outros agentes têm que estar envolvidos, né, chamados aí o BO, eu falo, né, que não adianta só você chamar a polícia militar, a polícia civil, se você também não chama toda a rede, seja isso para violência doméstica ou para outras modalidades criminosas também, tá? Então tem que chamar a pessoa para ser o responsável da resolução. Não adianta você ter parte do sistema imbuído no problema e a outra parte não tá também tão umbilicalmente investido. Não, esse problema é meu, eu tenho que resolver ele também, né? Como fator, não é um problema da Polícia Militar, da Polícia Civil ou só do Judiciário. É um problema nosso, como sociedade, acima de tudo, social. Delegada, a senhora também atuou na Gerência de Combate ao Crime Organizado, a GCCO, que em 2019 deflagrou uma operação chamada Mantos e prendeu membros, né, de 2 organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro e também com o jogo do bicho. Entre os alvos ali estavam o João Arcanjo Ribeiro. E apesar do trabalho da polícia, o ex-comendador e os demais investigados se livraram da ação, né? Porque a Justiça Estadual entendeu que houve uma prescrição. Essa denúncia foi feita em 2019 e não teve um avanço aí, o prazo é 4 anos, né? Qual que é a sensação quando a senhora, depois de ter feito todo esse trabalho, aí, de ter participado de todo esse trabalho investigativo, e ver o resultado na justiça e de que essas pessoas que, no entendimento da polícia, cometeram crimes, se livraram da punição? Qual que é o sentimento? Bom, vamos analisar sobre 2 vertentes. A primeira vertente é da investigação técnica, né? É o que eu falo, o avanço da criminalidade também impacta no avanço de metodologias e técnicas investigativas, né? E é óbvio que tudo que é novo, por vezes, é alvo de críticas, vulnerabilidades. Eu digo hoje, tecnicamente para você, que um bom advogado, ele não refuta autoria e materialidade, ele refuta procedimento. Cadeia de custódia, princípios constitucionais. E, nesse ponto, eu faço aqui a minha crítica, né? Óbvio que nós, como Polícia Civil, a gente pode errar em dado momento, mas a gente usa os meios disponíveis a nós, servidores públicos, né? Quisera eu ter um melhor equipamento, um melhor software, as licenças automaticamente renovadas, sem você quase morrer afogado ali, se vai renovar, se não vai renovar, para eu ter os melhores equipamentos, para eu ter as melhores, não só armas de fogo, colete, viaturas. Óbvio, isso é muito importante, mas hoje a gente está falando de técnica, a gente está falando de policial altamente qualificado, né? É o que eu falo. Os bons advogados hoje, as defesas mais técnicas e mais caras também, eles não refutam autoria e materialidade de crime, eles estão refutando a forma como foi obtido aquela prova, né? E tá certo, tem que fazer mesmo, tá certo. Tá no papel deles. Tá no papel deles, né? Então, nessa seara vem a minha crítica técnica, né? Hoje, o direito penal como um todo, com sua ampla gama de recursos, de garantias, ele atende à repressão qualificada da organização criminosa? Hoje, o direito penal, ele consegue atingir o objetivo dele de alcançar essas pessoas? Não consegue. Então, por isso que eu sou adepta da teoria do direito penal do inimigo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, qual que é? Assim, óbvio, muito simplesmente te explicando. Hoje o direito penal, como ele está, com amplas garantias, com uma cobrança específica que tem que ser para aquele criminoso que não é um criminoso profissional. É para o criminoso como eu, como vocês, que podem ter um dia um ataque de fúria, fazer uma besteira, entendeu? E aí vem o direito penal, que
óbvio, protege a pessoa do investigado da figura do Estado, né? Tem essas garantias amplas, né? Tudo, concordo. Até uma violência doméstica, óbvio, horrível, tem que ter amplamente punido. Mas ninguém está imune a isso num dia a dia, né, de praticar um crime. Enfim. Agora, o direito penal tal como ele é hoje, ele não consegue alcançar essas pessoas poderosas, né? Então, por isso que eu sou adepta do direito penal do inimigo nesse sentido. Hoje, nós temos aí as facções criminosas, as organizações criminosas, as máfias mundiais tomando conta, se infiltrando cada vez mais globalmente. Então, o direito penal, ele tem que atingir essas pessoas. E como que ele vai atingir essas pessoas? Tratando essa pessoa da mesma forma que trata o José, que cometeu um furto, que cometeu um homicídio, que cometeu um tráfico de formiguinha? Não pode ser o mesmo direito penal, né? Então, algumas mitigações de alguns direitos e garantias, né? Existem algumas legislações modernas nesse sentido que inverte o ônus da prova, como a lei de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais, onde, existindo um indício de que há uma lavagem, ele tem que provar a licitude do seu valor, né? Então, é uma das poucas legislações que dá, assim, um arzinho de direito penal do inimigo. Entendeu? Então, assim, eu até escrevi um artigo sobre isso, um livro que eu participei, que eu falo sobre isso, né? Porque há uma implicação de garantias constitucionais, de pactos internacionais que o Brasil é signatário e tudo mais. E é uma gama enorme de implicações sobre isso. Mas eu penso que nós, como sociedade, estamos um pouco refém, né, desse direito penal tal como ele é hoje, protetivo, amplamente garantista, nesse sentido, de atacar efetivamente essas pessoas que sobrevivem da violência, que sobrevivem do tráfico, da lavagem, às organizações criminosas. Então, esse é o meu viés de direito penal do inimigo. Então, vem aqui a minha crítica técnica relacionada a isso, que hoje, então, há um julgamento com base nesse direito penal garantista, né? Esse direito penal que é amplo, que ele tem muitas e muitas meios de você impugnar, de você discutir aquela prova, de discutir aquela metodologia, tá? E se posterga até se conseguir essa prescrição. Exato. Então, esse é o meu viés técnico e aqui vem o meu viés como cidadã. Delegada, a senhora está meio querendo dizer que a lei funciona para uns e para outros, não? Não é isso. A lei funciona para todos. Mas a forma, porque a lei ela tá ali, ela tá clara. Você praticou um fato típico antijurídico, é crime. Ok, beleza. Aí nós vamos ver o processo que a Constituição prevê, que as leis prevê, de você responsabilizar essa pessoa. E muitas vezes as interpretações judiciais do fato, elas são um pouco mais voltadas à proteção do investigado e do réu, né? Onde se vê o Estado como um grande leviatã que vai atacar a figura daquela pessoa, né? Que aquela pessoa é uma desprotegida. Então, é nesse sentido que eu vejo. Eu faço a minha crítica como cidadã a muitas interpretações do nosso Poder Judiciário. Não estou falando nosso judiciário matogrossense, né? Estou falando do Poder Judiciário como um todo, de vulnerabilizar algumas provas, de ter uma tendência a um acolhimento dessas defesas técnicas. Enfim, eu acho que é um processo de evolução que a gente vem passando, né? E a gente escreve muito sobre isso, principalmente os delegados de polícia que lidam diretamente com essa realidade. Porque eu falo assim, quando chegou o processo lá para o STJ, STF julgar, já houve uma gama de trabalho feito aqui embaixo, né? E eles enxergam tão somente por cima, né? Então, às vezes, a realidade que um delegado de polícia vive no interiorzão do Brasil é aquela realidade que ele pode produzir ali. É a ideal? É a ideal? Não é a ideal, né? Ele fez com os meios que ele tinha. São meios precários, são. Então, está atacando muito a figura do menor nessa escala do que dar condições de produzir algo que seja íntegro, honesto e que ninguém vai lá refutar. Óbvio, a gente não está aqui a favor de ilegalidades nem de arbitrariedades, jamais. Mas eu penso, na hora de eu julgar e desqualificar aquela prova produzida porque há uma violação da cadeia de custódia, algo bem formal, né? Óbvio, isso faz com que a gente melhore o nosso processo. Tá, mas e o investimento?
nessa parte que tem que produzir, está sendo feito? Então é fácil você só nulificar, de você apontar que está errado, o serviço foi precário, não foi feito da forma correta. Ok, e o investimento nessa parte, nessa ponta fraca aí, está sendo feito? Né? Eu não estou falando nível de Mato Grosso só, não, eu estou falando Brasil. São realidades muito díspares. Uma realidade da Polícia Científica de São Paulo não é a mesma do Acre, que não é a mesma de Roraima, que não é a mesma do Rio Grande do Sul. Né? Então, e aí é a minha crítica como cidadã, que muitas vezes, e não sou só eu, né? Nós como sociedade, às vezes falamos assim, nossa, mas que mundo que essas pessoas estão vivendo, né? Então, fica a minha crítica também. Óbvio, com todo respeito, né? Com toda cautela. E na avaliação da senhora, essa mudança é do próprio judiciário que precisa ser feita ou é preciso também uma questão legal, da lei, então, vindo do Congresso? Onde que está onde que é necessário essa mudança para fazer esse entendimento e não se perder todo um trabalho também de investigação da polícia? Eu penso que assim como o crime ele é também multifacetado, a solução também não é só num ponto específico. Talvez, sim, algumas leis um pouco mais rígidas, como essa da lavagem, que inverte o ônus da prova, a gente precise revisitar algumas coisas, mas não é só a lei, porque lei, tem um monte de lei aí, né? E os crimes são altamente... Um dos países que tem mais lei é o não Brasil, é? né? E o crime está aí. Aí nós vamos... Hoje... qual que é o grande problema hoje do Brasil, assim, em termos de crime não violento, né? Vamos tirar os crimes violentos, estelionatos, fraudes digitais, tal. E qual que é a reprimenda penal para isso? Qual que é o procedimento? Se você não consegue envolver uma associação criminosa, uma organização criminosa ou uma lavagem, você tem um estelionato puro e simples, meu filho, crime sem violência e grave ameaça. Não dá nada, literalmente. Então você tem o esforço investigativo para quê? Né? Qual que é a reprimenda penal? O que vai atingir esse indivíduo? Ele falou assim, não vai dar nada. Isso desmotiva o trabalho na polícia? Um pouco, né? Desmotiva todos nós como sociedade, né? Que ninguém gosta de ver o seu patrimônio sendo levado e a pessoa saindo no mesmo horário que você da delegacia. E a sensação que fica muito é de que o crime compensa, porque é o que a gente geralmente vê e ouve muito, né? As pessoas falando. A senhora acredita que seja mais ou menos por aí? Infelizmente, é a sensação que a gente tem, né? Que está compensando. Porque aí vamos voltar para solução, né? Se é que existe uma solução. Então, eu acho que tem que ser algumas legislações um pouco mais rigorosas, relacionadas, mitigando algumas questões. Temos que ter uma infraestrutura um pouco mais adequada para a produção probatória disso. E temos que ter um judiciário um pouco mais atento à realidade, né? Ao que a sociedade deseja, né? Não com arbitrariedades, não é isso que eu estou falando aqui. Mas nós temos que fazer um pouco, peraí, não adianta, o papel aceita tudo, é muito lindo você falar da esfera teórica, é o que a gente fala às vezes, né? Na prática, a teoria é outra. E infelizmente é isso. E eu tive esse primeiro impacto, puxando um gancho, eu saí, quando eu tomei posse aqui, eu estava estudando, então eu estava assim, com as teorias prontas na minha cabeça. Como que se aplica isso na prática? Né? Como que é o direito penal aplicado? Como que é o direito na prática, no dia a dia, na carne e osso das pessoas, né? Então eu penso que nós temos que passar por essa mudança, que tem que pegar de mamando a caducando, né? Então, de todo o procedimento, todo o processo, todo o sistema de justiça criminal, falando, mas também não pode estar desassociado das demais políticas públicas, né? Que dê qualidade de vida ao cidadão, que dê acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, né? Que a gente sabe aí que tá difícil. Delegada, mudando um pouquinho de assunto, a gente volta lá em 2021, que o delegado titular da GCCO, o Flávio Stringuetra, ele acabou sendo retirado do cargo após publicar aí artigos criticando principalmente a atuação de membros do Ministério Público. Polêmico Naquela aí, época, naquela época, a expectativa é que a senhora, por ser adjunta, seria a titular, né? Mas era aí a minha também. Mas aí o delegado titular da época, o Mário Demerval, acabou colocando a senhora aí na titular de repressão e entorpecentes.
Quero saber como que a senhora avaliou essas mudanças. Se a senhora ficou um pouquinho chateada, se a senhora já esperava. Como que se deu isso? Não, sendo bastante honesta e com toda tranquilidade, mesmo porque isso foi conversado na diretoria, né? Eu sou uma delegada de polícia que estou aqui para servir, não importa se é na DRE, na GCCO, na Delegacia da Mulher, no plantão, então eu não tenho que ficar com mimimi, mas é óbvio que como profissional a gente cria expectativas, né, de acreditarem no trabalho e de ter novas possibilidades. Eu confesso que até essa época eu nunca tinha assim, essa vontade, quero ser titular, não sei o quê. E na GCCO foi a primeira vez que eu tive realmente, né, essa vontade. Quando aconteceu tudo isso com o Flávio, né, e não vamos entrar nessa seara, eu criei uma expectativa, não só eu, como toda a equipe, né, ele falou que ia sair, né, da titularidade. Seria um movimento até natural, né, adjunta ali, assumir esse posto. Sim, mas me foi falado que não seria eu, por N questões, até da proteção mesmo, porque eu estava vinculada ao Flávio, né, como da equipe dele, né, mesmo eu já tendo o Flávio, ele passou pela GCCO há muito tempo, saiu e depois voltou, né. Antes dele voltar, eu já estava lá, então eu fui lá na época que o Dr. Diogo era o titular, né, da GCCO, então eu já estava lá, né, então não seria essa vinculação, mas enfim, eu acatei, né, como uma boa servidora que acata as ordens, e eu falo que eu tenho tranquilidade de falar assim, Deus reserva o melhor para mim, né, óbvio que eu fiquei chateada, eu expus a minha chateação, mas só por uma questão de transparência, né, de falar assim, eu queria ter tido essa oportunidade. Tô reclamando, mas eu vou seguir. Eu tô reclamando, mas com amor. Mas, e aí me foi confiada a titularidade da DRE, e aí o Dr. Vitor Hugo foi para a GCCO. Eu falo que Deus, ele tem um propósito, né, por isso que eu acredito muito nisso. Ele não vai me colocar onde não for bom para mim. E aí eu assumi a titularidade da DRE, minha primeira titularidade, né, com grande desafio, uma delegacia extremamente importante para o Estado, extremamente difícil de ser gestora, né, eu fui adjunta. Lá em 2012, era uma outra realidade do tráfico, uma outra realidade do crime, uma outra realidade da investigação, tá? E fui ser titular em 2021, né? Então, eu aprendi muito, muito. Foi um período rico para mim, como gestora, como pessoa, como profissional. Foi difícil. Tive, assim, minhas dificuldades extremas. Tive crise de ansiedade, que eu nunca tinha tido na minha vida, né? Tive sintomas físicos relacionados ao estresse de ser gestora de uma delegacia tão difícil de lidar. Difícil pela minha própria cobrança, de entregar para a sociedade algo efetivamente de combate, né? Mas é o que eu falo, Deus me preparou, me amadureceu, me deu momentos de crescimento, né? E na GCCO também foi muito importante a ida do Dr. Vitor Hugo para lá, para a gerência, né? De alternância de metodologias de trabalho, de equipe, de foco, de meta, né? Então, hoje, eu olho para trás e eu entendo por que eu fui para a DRE e por que o Dr. Vitor Hugo foi para a GCCO. Então, passado aí esse período de chateação que a senhora mesma citou, hoje olhando assim, digamos que de um pouco mais frio, a senhora acredita que foi uma decisão então acertada? Foi. Do delegado geral da Polícia Civil na época? Foi. Sabe por quê? É o que eu falo, eu preciso entender. Então, hoje, olhando tecnicamente, por mais que delegada Juliana, na minha vaidade, na minha vontade, fui cortada e podada, eu não tenho uma visão macro que o administrador tem, né? Eu não tenho a vivência dele, eu não tenho a experiência dele, né? E ele nunca falou pra mim assim, não, você não vai porque eu não gosto de você, ou porque você não é boa, ou porque você... Ele falou assim, olha... não sentiu um boicote? Não senti. Às vezes, no momento, até deu aquela coisa assim... calor do momento, né? Normal, gente, nós somos seres humanos, né? Então, mas aí, o que eu faço? Eu tento não pensar com o meu fígado nessa hora. Eu tento parar,
respirar, ponderar e depois pensar em tudo isso. E como que é esse, digamos, jogo político dentro da Polícia Civil para a distribuição das titularidades e também onde cada delegado vai atuar? É necessário ter uma boa relação com a direção para você talvez conseguir um cargo ou atuar numa área que seja mais a sua praia ou não? Como que é isso lá dentro, esse jogo político? Olha, eu penso que, num passado, até essa questão de o amigo do meu amigo, do amigo, meu parceiro, não sei o quê, Que existe até, em todo local de trabalho, né? até poderia ser algo levado, e não que não tenha hoje, né? Não estou falando que ninguém está imune a essas coisas. Mas hoje, na Polícia Civil, nós temos indicadores, nós temos uma gestão eficiente, no sentido de... Sabe, de ser cobrado, olha, o investimento foi de X, o que você está devolvendo para a sociedade? Isso é importantíssimo, você ter técnica, você ter uma gestão inteligente, de saber onde você vai mexer, onde você vai lotar. Olha, eu não vou lotar fulano na cidade X porque ele é parente do parlamentar Y. Não, eu não vou lotar ele ali, eu não preciso de policiais ali, eu preciso de policiais aqui, ó. Aqui eu preciso atender a sociedade. Então, hoje, como eu te disse, eu não vou falar que não exista, né? Mas hoje, não tem como saber exato, tudo, né? hoje as decisões são baseadas nas necessidades, numa gestão técnica. Muitas vezes eu até achei, sabe, poxa, será que porque eu sou mulher, ou porque eu não frequento futebol, ou eu não tomo cerveja com eles, né? Mas, assim, não. Hoje, eu não que eles não possam pensar assim, né? Mas eu não vejo ninguém assim com essa audácia toda de falar assim, não, porque ela não é minha amiga ou da minha turma, né? Eu acho que tem que olhar a profissional delegada Juliana, né? O que ela tem de especial que eu vou lotar lá nessa delegacia? E tanto isso é verdade, que eu estava num momento super bom na DRE. Eu tinha acabado de ganhar mais um delegado, ia ganhar, né? Eu falo ganhar, assim, mas vocês entenderam, né? A unidade ia ganhar. A gente tinha a possibilidade de lotação de novos servidores, escolhidos a dedo por mim e pela minha equipe. Então, eu estava num momento que eu falei, agora eu acho que eu vou dar uma respirada aqui, né? Porque é uma delegacia muito difícil, como eu te disse, e tem que valorizá-la. Depois de 2021, eu falo que quem está naquela delegacia precisa de muitos cuidados. E o doutor Vitor Hugo me chamou e a doutora Daniela para conversar. Eu estava de férias. Pensa, você de férias, seu chefe liga e fala assim, olha, quando você voltar, eu e a doutora Daniela queremos falar com você. Rapaz! Né? Eu falei, meu Deus. E olha como a gente é besta, né? Sabe a primeira coisa que eu pensei? O que eu fiz, né? Tipo assim, coisa ruim, né? O que eu fiz? Aí eu fiquei, gente, eu não fiz nada. Não sei. E fiquei matutando. Ele, para de matutar, mulher. Tira suas férias. Eu falei, chefe, eu não vou conseguir parar de pensar. A sorte é que no dia seguinte... Poderia ter deixado depois, né? Mas depois eu entendi. Eu sou ansioso. Eu também. Eu ia falar, pra pessoa ansiosa, isso é problema, aí, né? Aí eu fui até... Eles me fizeram a proposta de titularizar essa nova unidade que eu estou. E eu fiquei assim, uai, sério? Mas por que essa unidade, né? O que vocês esperam de mim, né? Porque, assim, é uma unidade que o conhecimento técnico, né, da informática precisa ser um pouco mais elevado do que o básico, do que o trivial. O trivial eu sempre tive, né? Mas eu pensei, não, a gente está precisando das suas qualidades, como gestora, como liderança. E a qualificação a gente consegue, é só você desejar. E talvez aí eles, nesse ponto, enxergaram algo em mim que às vezes nem eu mesma tinha essa percepção. E eu digo que hoje estou extremamente apaixonada por essa delegacia. É um desafio enorme para nós, policiais civis, e especialmente para mim, que estou à frente dessa unidade, né? Então, muitas vezes, a gente não enxerga o porquê das coisas. A gente, às vezes, sempre acha que é algo negativo. Ou porque eu sou mulher, ou porque eu fiz alguma coisa errada. Não, ao contrário, olha que bacana, né? Foi por enxergar um aspecto positivo dessa minha titularidade
que precisava naquele momento para esta delegacia. E a senhora está, então, na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos desde 2021. Explica um Não, pouco pra... desde 2023. 23. Novembro de 2023. Como que é a atuação dessa delegacia e em que crimes também a delegacia atua e investiga? Ela foi criada em 2020, legalmente, né? E ela foi desenvolvida, primeiro tinha uma salinha dentro da diretoria, né? Que era o Dr. Rui, Dr. Firpo e toda uma equipe enorme, de acho que 3 policiais, né? Mas eles começaram a tratar dessas questões que já estavam sendo altamente debatidas nacionalmente, né? São os crimes informáticos, a tecnologia, a questão da digitalização de tudo, bancos digitais, as relações sociais, né? Virtualizadas, enfim. Então, já foi criando um molde de delegacia em 2021, com resoluções da Polícia Civil sobre o que a DRCI ia fazer ou não, os crimes informáticos, o que são crimes informáticos, né? Se eu ofender alguém pelo Instagram, é um crime cibernético? É um crime informático? Quem que vai fazer isso? Vai ser a DRCI ou vai ser outra delegacia, né? Enfim, então foram criando uns processos e precisou desse amadurecimento, né? Em 2023 já estava uma delegacia bem latente, ela já ia para um espaço próprio, que é onde nós estamos hoje, um prédio, né? E a gente sabia que o volume ia aumentar bastante. Então, e nesse sentido, então, precisava talvez de um olhar um pouco mais maduro, né? Querendo ou não, eu já sou antigona, como diz o outro. Veterana. Tem que ter uma habilidade de tratar situações muito sensíveis que permeiam ali a unidade. Então, talvez essa experiência contou um pouquinho aí. E é uma delegacia extremamente importante hoje para nós como sociedade. E até para estimular novos indicadores, para a gente criar metodologias de investigação e também ferramentas de investigação, softwares, né? Eu falo, como que você combate um crime altamente volátil, altamente cibernético, se você não está ali habituado com aquele meio, né? Se você não tem os equipamentos e como funciona. E há uma dificuldade até maior de se identificar o criminoso, da onde que veio esse crime, né, também. Porque a tecnologia da semana passada, hoje, ela já está o quê? Defasada, ultrapassada, né? Tem gente que fica o dia inteiro trabalhando nessa atualização, Sim. né? Então, hoje a gente conseguiu sanear a delegacia de feitos que não eram da atribuição da delegacia, mas não porque jogaram lá, mas porque era o que tinha. Era uma delegacia que ainda estava estabelecendo qual que é o crime que ela vai investigar. Ou seja, se desenhando, né? Então, hoje, nós temos uma equipe pequena, mas altamente qualificada, altamente dedicada e comprometida com a unidade. Sou eu a titular, também foi um desafio para mim, no sentido de também sair da minha zona de conforto. E eu falo, olha que bacana você sair da sua zona de conforto. Eu descobri um mundo novo, interessantíssimo, estou apaixonada pela matéria, inclusive vou fazer parte de uma obra também com artigos de diversos delegados de polícia sobre essas questões e também provocar, né, uma mudança também de concepção. Por quê? Hoje, as ferramentas que temos hoje dentro da legislação são suficientes para alcançar esses criminosos? Então, aquela mesma história. O direito penal, como hoje está, alcança a criminalidade organizada, mas o direito penal, como ele é hoje, vai alcançar a criminalidade organizada cibernética? Né? Então, são as minhas provocações. Né? Porque são minhas, dentro de mim, né? E dentro da equipe também. Então, a gente tem esse trabalho que é técnico, que é muito interessante você descobrir, são softwares que eu não sabia que existem, são metodologias, são programações. Então, assim, e aí a gente começa a se envolver no universo também cibernético e da inteligência artificial, né? E eu confesso que eu tinha uma ideia do que era, tinha até experimentado algumas vezes usar uma inteligência artificial aqui, mas eu não sabia o quanto que ela pode ser proveitosa para a sociedade, usada para o bem. Então, estou assim, apaixonada
na delegacia, na matéria. É algo que a gente alerta a sociedade todos os dias. E todos os dias, às vezes aquele crime que, poxa, acho que agora ninguém vai cair. Cai. Aquele golpe, né? Então, a gente precisa falar bastante sobre isso e cobrar também, não só poder público na investigação, mas todas as entidades privadas que ofertam serviços também relacionados a isso, as facilidades de aquisição, de abertura de conta digital, de pegar um chip, cadastrar e jogar fora, e CPFs de terceiros, enfim, são os grandes desafios. E quais tipos de crimes que chega lá, delegada, dentro dessa seara aí? Então, eu falo assim, que a delegacia, eu não posso simplesmente a pessoa chegar lá e falar assim, aconteceu isso, isso é estelionato, é na delegacia de estelionato, tchau. Não, eu atendo. Né? Então, a gente atende muitos, mas tecnicamente ficam na delegacia são os crimes informáticos próprios, que são aqueles, por exemplo, invasão de dispositivo, ou um ataque cibernético, ou algo que seja, por exemplo, uma associação criminosa, ou com uma lavagem da fraude eletrônica, né? Então, assim, eu hackearam o meu Instagram. Não, isso não é um crime cibernético. O hackeamento de Instagram é alguma vulnerabilidade ou que você forneceu para o cara que toma, ou porque você não ativou no seu aplicativo. Tá errado? Tá errado da mesma forma. Sim. E pode responder, pode ser impactado nas searas jurídicas dessa pessoa. Mas isso não é um crime da DRCI. Tanto é que hoje a gente tem uma inteligência artificial, que é o chatbot da unidade, que ensina você no passo a passo a recuperar a sua conta com a meta, né? Mas demora. Aí é uma questão da meta também, né? Mas quando atinge, delegada, por exemplo, recentemente a própria delegacia fez uma operação em outro estado porque tentaram invadir o site, por exemplo, da Polícia Civil daqui. Isso é um crime informático próprio. Isso é um crime informático. Então, quando acontece, por exemplo, em sites nacionais, então a DRCI entra aí para atuar nesse... Podemos entrar tipo sim, né? Por exemplo, quando um site atacado é vulnerabilizado por um vírus, por exemplo, que criptografa todo o banco de dados. Parece que eu ouvi recentemente alguma coisa na Unimed sobre isso, não foi? Então, exatamente, a Unimed foi até a delegacia, a gente fez todos os procedimentos, inclusive orientativo, né? Porque aquela frase que prevenir é melhor do que remediar é verdade. E no crime informático próprio, crime cibernético, isso é mais certo ainda. Por quê? São questões que dá para evitar. A não ser que seja uma invasão altamente capacitada, externa, né? Algo que ninguém nunca previu, ouviu falar. Os mecanismos hoje de segurança cibernética, óbvio, são mecanismos caros, né? É óbvio que nem toda pequena empresa consegue desenvolver, consegue contratar, mas existem meios menos onerosos também que não são feitos. Então, o ataque que aconteceu na Unimed é um exemplo de investigação que compete à nossa delegacia. A Operação Código Seguro, que deflagramos semana passada, foi uma tentativa de invasão. Eles não conseguiram invadir, não conseguiram obter nenhuma informação do sistema. Isso demonstra o quanto que nós investimos na segurança dos dados, né? O governo como um todo, porque não é só a Polícia Civil, são vários bancos de dados aí, e a gente tem que identificar sim. E a gente foi até o Paraná, fizemos a busca lá, é um programador, é uma pessoa altamente capacitada, né? E a investigação prossegue. Então, identificamos que ele fez parte aí dessa tentativa de acesso a banco de dados. E o que eles mais buscam hoje são bancos de dados voltados a veículos, cartões de crédito, né? Dados diversos. Vocês com certeza conhecem alguém que recebeu alguma ligação, olha, eu sou da facção tal, você mora na rua tal, número tal, você tem empresa tal. São dados. Não tem nenhuma informação pessoal sua. Não sabe, às vezes, nem quem é você e você, às vezes, é uma autoridade. Já aconteceu, tá? Então, e tenta o quê? Faz um Pix aqui para mim. Então, tudo é isso. Eles conseguem os dados para fazer essa extorsão com a pessoa. E a pessoa fala, meu Deus, ele sabe onde eu moro, sabe o nome do meu vizinho.
é da facção mesmo, e a pessoa acaba com medo, pagando, fazendo Pix, enfim. Isso tá... Recentemente a gente teve até um caso da desembargadora, né, da Maria Helena Povas, que caiu num golpe aí o de dela receber mensagens falando que era filho para perdeu compra de um carro. 45 mil. essa de da falsa Pix, né? identidade, né? Então pegaram uma foto, acredito, do filho dela, Um né? Whats, né? E fizeram um WhatsApp, mandou uma mensagem para ela, acreditou que fosse o filho e Nesse caso, a DRCI não atuou. É Não. estelionato nesse caso, né? Mas o que a gente pode tirar de entendimento de casos assim? O que é preciso ter cuidado? Sim. E também é um entendimento que hoje está mais fácil roubar dinheiro pela internet do que pessoalmente. Ali você tá andando na rua, bate a carteira ou aponta uma arma para você. Pois é, né? Antes a gente achava que o perigo estava lá fora, né? Aham. E às vezes o perigo está dentro mesmo, né? Através da internet. De fato, hoje a gente vê muito... vários programas chamam a gente também para falar sobre isso, reportagens, e a gente sempre aproveita esse momento para falar. Duvide de tudo, não acredite, confira. Nós temos hoje, infelizmente, muitos sites fake de pagamento de IPVA, de lojas amplamente conhecidas ou pequenos comércios. Então, se certifique que você está na página oficial, verifique a grafia desse site, né? Não acredite, não vá fazendo pagamentos sem checar essa informação. Não acredite que seja o seu familiar, que seja o seu amigo. Cheque antes, né? Tome aí, respira, perca aí seus 10, 15 minutos pensando para depois você tomar a sua decisão. Porque depois que você toma, é impressionante. A pessoa faz o pagamento, na hora ela fala, acho que eu caí no golpe. E eu é já isso caí mesmo. de compra de ingresso de show fora daqui, pelo Instagram. Olha... Fiz o Pix, bloqueou no Sumiu. Instagram tudo. A sorte é que era só R$50. Não, mas olha, eu tenho percebido muitas notícias de pessoas que aparece uma publicidade no Instagram ou uma rede social muito parecida, né? E você acredita que você está comprando, né? Então, verifique o número de seguidores, se é uma conta verificada ou não. Sim. Recentemente, nós tivemos várias contas, acho que da Pousada Penhasco também. Eu tinha, acho que mais de 50 perfis numa rede social fake da pousada. Então, a gente também oficia meta. Nesses casos, assim, um pouco mais complicados, porque como que ele vai... como que você vai denunciar 50 perfis? E a pessoa vai criando, mudando uma letrinha, gente. Né? Então, muda uma letrinha, duplica uma letra, já é um perfil novo. Então, nesses casos, assim, um pouco mais que possam impactar, não a própria pousada, é óbvio, a imagem dela, mas a pessoa que vai comprar uma diária de um perfil fake. Então, eu tenho que pensar nessa pessoa que vai cair. Aí, nesses casos, a delegacia, ela oficia diretamente a meta, no caso, para tomar cuidado. O único site original, o verdadeiro é esse, até para impedir que outras contas sejam abertas. Mas é um parto, viu? Porque eles têm as políticas deles. Essas plataformas dificultam, de alguma forma, o trabalho da delegacia? Poucas. Ou elas têm trabalhado até para facilitar? Sim. Como que tá isso? As mais usuais aqui no Brasil, a gente tem uma tratativa muito tranquila, tá? Muito tranquila, inclusive com representantes no Brasil, pessoas que a gente conversa pelo WhatsApp, pessoas reais, né? Agora, tem algumas plataformas realmente que dificultam, que não tem um representante no Brasil, que seguem uma política distinta. Por exemplo, o Telegram. O Telegram. É russo. Não tem representante no Brasil. Então, olha, até o STF tem dificuldade com eles, né? Imagina a delegacia aqui. Então, às vezes, e é incrível, né? Que são algumas plataformas onde isso é muito mais latente. E não só uma questão só de golpe, gente. Uma questão de crimes informáticos, cibernéticos, cyberbullying, tá? Então, assim, mudando um pouco o foco, pai, mãe, quem tem pessoas, adolescentes, que hoje eles estão criados, nasceram já nessa nova era, né? Não tem como você não facultar uma tela hoje. Eu não tô aqui para julgar a mãe que faculta, não, nem a mãe que não quer que tenha, né? Cada um vai jogar com as cartas que tem. Então, o que acontece? Fiquem atentos. Ativem todos os mecanismos de controle dos seus filhos.
Gente, até 18 anos tá sobre sua autoridade, não tá? Então você vai seguir a minha regrinha aqui, queridinho. Maior aí, cada um é Entendeu? A minha mãe responsável pelo falava que isso, faz. enquanto você estiver morando na minha casa, você vai seguir as minhas Comendo a minha regras. comida. Ué, gente, Sim, por que é não? isso, né? Hoje, assim, eu acho que tem uma crise de autoridade familiar um pouco, sabe? De você impor limites. Você não tem só direitos, criança. Você tem deveres e responsabilidades. Isso pode impactar na vida do seu pai e da sua mãe, inclusive, né? Então, a gente vê muito isso. Tanto para pedofilia, como para sequestros. Enfim, uma gama inesgotável de crueldades aí que essas pessoas, que as crianças, que os adolescentes, ainda mais nessa fase, né, de tantas mudanças e vulnerabilidades que eles padecem, né? Todos nós padecemos, né? Então, eu penso assim, que fica um alerta realmente para todos. Óbvio, vão ter acesso, é a vida hoje, mas tem mecanismos de controle. E hoje a gente vê até recentemente, né, Gustavo, o Fantástico trouxe uma reportagem falando sobre criminosos que pegam fotos Sim, De bebês. de bebês aleatórios. aleatórias, assim, sem nenhum questão ou teor sexual e muda essas fotos para alimentar essas redes, né, de pedofilia. Inteligência artificial. Uhum. Eu falo assim, você gosta muito de um filme, eu adoro filme tal. Você assiste 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa com essas pessoas que consomem esse tipo de material, eles querem novidades, né? Infelizmente é isso, gente, bem curta, falando objetivamente falando, eles querem novidades. E tem pessoas que ganham dinheiro produzindo essas novidades para esse mercado consumidor. Né? Então, por isso que eu falo. E hoje, com a inteligência artificial, às vezes uma foto inocente de uma criança numa rede social pode ser usada, alterada ou apenas como um chamariz para que essa pessoa chegue lá e consuma aquele material. Então, hoje incrivelmente, você tem que redobrar os seus cuidados, intramuros com a internet, o acesso do seu filho às redes sociais e a todo esse mundo de informações. E, obviamente, externo também, que a violência ela continua aí, né? E a senhora acha, então, que um exemplo, talvez, para proteger essas crianças seria realmente não postar foto delas? Não expor tanto, né? Você vê, né? É algo que, poxa, né? Mas é minha filha, né? A gente vive num mundo das redes sociais hoje, né? Se você não posta, parece que você não fez, né? É aquela velha história, né? Eu vou postar meu treino, tá pago, porque senão não vai ter resultado, Mas a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Você sabe que até eu comecei também a repensar um pouco essas questões de rede social, de utilização da sua imagem, né? E dos perigos que isso gera. Nós temos casos na delegacia de fotos normais de perfis de pessoas abertos que vivem, né? Ou são modelos, ou são influenciadores, ou são pessoas que trabalham com a imagem, e é um trabalho perfeitamente honesto, ótimo, que é necessário hoje, mas que elas têm a sua imagem, às vezes em sites de garotas de programa, e a imagem dela, né? Então ela fica super constrangida. Então a gente também investiga isso. E uma imagem dela, né? E como que a gente vai controlar isso? Em Mato Grosso há uma rede grande ou profunda de crimes sexuais e de pedofilia? Então, eu falo assim, o que a gente não mede, a gente não conhece. Então, a partir do momento que eu cheguei lá na unidade, eu me assustei até com os casos aqui do Mato Grosso, né? Isso é um enfrentamento global, né? Então, há uma colaboração de entidades fora do Brasil que mandam informes, os reports que a gente fala, né? Os relatórios de, eventualmente, pessoas no Brasil que ou armazenam, ou compartilham, ou vendem esse tipo de material. E me assustei um pouco, assim, viu? Com algumas coisas aqui no Mato Grosso, que eu não tinha essa realidade. Nós estamos mensurando um pouco isso, até para que a gente faça um enfrentamento mais correto. O tamanho do problema, né? E em relação à pedofilia, delegada, é até um assunto meio polêmico, porque, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde coloca a pedofilia como um transtorno, uma doença. Então, não é necessariamente um crime, né? Como que a senhora avalia isso? A senhora acredita que é preciso, de repente, aprovar projetos neste sentido? Porque, assim, aprovando isso vai impedir que novos crimes aconteçam? Como que a senhora vê isso? Bom,
como diz a minha mãe, eu não vou me meter onde eu não entendo. Então, a questão de considerar a pedofilia como um transtorno é uma questão realmente dos técnicos dessa área. O que eu posso te dizer? Que armazenamento, compartilhamento, produção, fomento, estou associado a isso, invisto dinheiro nisso, não precisa necessariamente você estar no ato de cenas de pornografia infantil, isso é crime. Então, esse é o meu métier, eu vou combater isso. E o mais, gente, para produzir, a não ser que seja uma inteligência artificial, para produzir esse tipo de imagem, uma criança foi abusada. Então, a lei, qual que é o principal bem jurídico tutelado ali? O que a lei quer proteger? Ela não quer só punir você que gosta de ver isso, ou que você compartilha isso. Ela quer proteger uma criança que está ali. Porque ela foi abusada, porque ela foi estuprada, porque ela foi induzida, porque ela está corrompida ali, né? Ou ela acredita, Gente, grande parte dos estupros, da violência sexual que crianças e adolescentes sofrem é com alguém próximo. Ela não é algo violento, é uma violência... Enfim... Ela confia naquela pessoa, ela acha que é carinho, ela acha que é normal, ela não se vê abusada. Né? Então, se sente culpada exatamente. Depois, né? Então, assim, a lei, tanto é que esses crimes estão tipificados no ECA, porque o que visa é proteger uma criança que foi vítima. Então, enquanto isso existir, uma criança ser vítima, isso vai ser crime. Você compartilhar, armazenar, produzir, fomentar, apoiar, tudo que você fizer que permita que isso aconteça, essa imagem, esse vídeo aconteça, vai ser crime, né? Agora, se a pessoa que gosta disso, de ouvir, de consumir, enfim, essa é uma questão que não está na minha esfera de alcance de entendimento, inclusive, né? Mas eu não vou me meter nisso. O que eu quero proteger aqui é essa criança. Então, eu olho para este fato. Se isso é crime, se deveria ser crime, se é uma doença, se é um transtorno... Eu não me compete isso, né? Porque eu tenho um pensamento pessoal, eu, Juliana, mas também não estou aqui para julgar ninguém. Então, eu me foco no meu mistério, que é proteger essa criança, esse adolescente disso. E aí existe toda uma rede, né, de consumo disso, geralmente oculta, geralmente ninguém aparece, ninguém quer ver. E aí, mais do que isso, gente, a responsabilidade de quem lida com isso, de ter certeza daquilo que está afirmando. Tá? Eu tenho certeza que foi fulano de tal que armazenou, que compartilhou, que está em um grupo secreto, né? Então, essa é a minha maior responsabilidade na delegacia hoje. Eu me cobro muito isso, porque a pecha de um abusador para uma pessoa que nada fez... Acaba com a vida, né, dele. Eu sinceramente não dormiria tranquila meus dias sabendo que eu causei isso. Delegada, a gente já até estourou o nosso tempo, mas eu quero falar rapidinho sobre o jogo do Tigrinho. Ah, sim. Tá dentro da seara ali, a investigação. A questão do jogo em si não tem nem como, às vezes, criminalizar, porque até essas plataformas estão hospedadas em sites do exterior. Mas quem divulga isso pode ser penalizado, né? E hoje a gente vê que quem faz muito isso são influencers que aproveitam ali da sua capacidade de alcance nas redes sociais para fazer a divulgação disso. Como que a senhora analisa essa questão também e o porquê que hoje as pessoas ainda acreditam muito nisso, né? Que esses influencers estão ganhando dinheiro jogando e não por divulgar esse jogo. Incrível, né? Parece algo tão óbvio, né? Mas vocês lembram de um golpe antigo chamado bilhete premiado? Sim. Vocês lembram como funciona isso? Uma pessoa, olha, ganhei na Mega Sena aqui, mas eu ganhei 1 milhão. Mas olha, tô te dando porque meu filho tá não sei o que. Aí conta uma história triste e te oferece assim, ó, se você me der 200 mil, você vai lá e retira 1 milhão. O que acontece com isso? É o que eu falo que é a torpeza bilateral, né? Você comprou isso aí porque você vai se beneficiar. Então, eu acho que hoje existe uma falsa ideia de uma ascensão de ganhar dinheiro sem o suor do trabalho, sem o merecimento, né? Eu falo assim, você gosta da sorte? Você gosta? Tenta algo que é legalizado hoje no nosso país, né? Seguro, né? Esses jogos que
que são fiscalizados pelo governo, que pagam seus tributos, enfim, né? Então, tenta esse. E eu acho que tem que ter muita responsabilização da própria pessoa, né? Que sabe que aquilo pode impactar na vida de famílias, que tem pessoas viciadas nisso, gente, isso é verdade. Assim como tem o vício de droga, de álcool, de cigarro, tem o vício de comida, tem o vício de chocolate, tem o vício do jogo, né? Tem N questões aí. E permeia sobre esse assunto aí outros tipos de crimes, né? Que existem outras delegacias que estão investigando, sim. Nós já tivemos até algumas situações aqui de estelionatos, de fraude, de lavagem de dinheiro, e no país também, né? Diversos outros jogos. Então, eu penso que a DRCI, nessa frente, ela assessora com conhecimento técnico, de repente, olha, vocês podem me ajudar levantando tais e tais questões técnicas um pouco mais complexas, nesse sentido a DRCI pode dar um apoio, mas são delegacias que as pessoas que se sentirem prejudicadas, mesmo que tenham vergonha ou algo do gênero, elas precisam registrar a ocorrência, né? Elas precisam verificar, a polícia precisa ter um fato para ser investigado, né? Eu falo assim, já foi a época que se abriu um inquérito para investigar o fulano. Você investiga um fato, um crime, uma notícia de crime, né? Então, nesse ponto, a gente tem que se resguardar muito nisso, porque senão dá um abuso de autoridade. E tá certo. Então, as pessoas que forem enganadas por esses joguinhos, que se sentirem enganadas, devem procurar a polícia, fazer o seu registro de ocorrência. Como eu digo, a gente precisa ter indicadores e fatos para serem investigados. Não só o fato da aposta, mas é o que gira em torno disso. Uma lavagem de dinheiro, pessoas que estão sendo utilizadas para isso. Antigamente tinha os apontadores do jogo de bicho, vocês lembram que tinha cadernetinha? Então, será que esses influencers não podem ser enquadrados também como apontadores disso, como fomentadores e partes de uma associação criminosa voltada a isso? Porque eles estão se beneficiando financeiramente, né? E não é no jogo, né? Pode até ser que um outro ganhe, né? Nem me aventuro a conhecer. Você ganha também, né? Exatamente. O problema é o depois. Mas rapidinho, a senhora acredita que a regulamentação, como está sendo discutida pelo governo federal de jogos como o jogo do Tigrinho, facilita o trabalho da delegacia, até por permitir que essas plataformas sejam hospedadas no país? Então, aí é uma questão de quais são os benefícios para o país como um todo, né, não só para a investigação. Quais são os benefícios de regulamentar esse tipo de jogo no Brasil? Né? O que a sociedade brasileira vai ganhar com isso? Né? E não só, não, porque daí eu vou ter uma sede aqui no Brasil, se tiver um crime, a polícia pode me oficiar. Não é só isso, né? O que o Brasil vai ganhar em termos nacionais? Tem a questão financeira, né, dos tributos, isso, mas não é só isso. Não também, é só isso. E aí? E as doenças? E as pessoas que se viciam nisso? E as pessoas que são prejudicadas? As pessoas que se suicidam por conta disso? E que fazem empréstimos e... Enfim, eu acho que a gente precisa valorizar as virtudes, né? Então, ofertas de emprego, qualificações, acesso a esse tipo de situação que vai engrandecer o ser humano e não numa situação meramente que vai empobrecê-lo ou torná-lo viciado e o Estado, é regulamentado, não tem nada a ver com isso. Ou então falar assim, aí você sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o sistema policial. Enfim, eu acho que como nação a gente precisa pensar um pouco melhor nisso, né? Enfim, mas é o que eu falo, o meu conhecimento, gente, é um conhecimento limitado e parcial, né? Eu não tô com a razão aqui e nem mudaria de opinião caso eu fosse convencida de algum benefício maior para a nação. Mas hoje, sinceramente, eu só vejo aí derrota nesse sentido, pelo que causa para o ser humano que é viciado nisso. Assim como a droga, assim como tantas outras questões. Delegada, o nosso tempinho está estourado, mas eu não posso deixar de falar com a senhora um pouquinho sobre a questão política. A senhora já já prestigiou o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Cuiabá, pelo menos 2 ocasiões aí. Inclusive tirou foto com ele, compartilhou nas redes sociais, enfim. A senhora acredita que se posicionar politicamente de forma pública
não prejudica, de certa forma, a atuação profissional da senhora? Ainda mais assim, porque hoje, particularmente, que está tudo tão polarizado, É. né? Nesse caso específico, porque a senhora tirou foto com o ex-presidente, as pessoas automaticamente deduzem que a senhora assim, é favorável à política dele contra o Lula e vice-versa. Então, como que a senhora analisa isso? Vem muito questionamento assim sobre a questão mesmo da atuação da senhora, a capacidade de E atuação da até senhora isenção, em né? determinados casos. Em isenção em determinadas Ah, investigações. eu compreendo esse sentimento, mas é o que eu falo. Eu, quando estou atuando como delegada de polícia, eu sou técnica. Né? O meu trabalho vai ser chancelado ou não pelo membro do Ministério Público, a defesa vai estar acompanhando, enfim. E a pessoa pode achar o que ela quiser, né? Que eu não vou ser isenta ou que eu não vou ser técnica. Eu acho muito difícil hoje a gente partir para esse lado. Mas, de fato, eu sofro alguns questionamentos. Você não tem medo de se posicionar? Não tenho. Não tenho medo de me posicionar. Também não tenho político de estimação. Eu posso gostar de determinado político, mas eu não fico depreciando outro, a não ser quando é alguma coisa muito notória. Mas, enfim, mas é a Juliana, não é a Polícia Civil que está falando, não é a delegada Juliana, é a cidadã Juliana. Né? Só porque eu estou delegada de polícia e porque eu conquistei isso para mim, não significa que eu não possa ter a minha opinião. Que não tem opinião pessoal, né? Mas isso deixar claro, a senhora acredita que não prejudica? Ou que não que possa ocorrer isso? Não, pode. E a pessoa está no direito de achar que eu posso ser tendenciosa para um lado ou para o outro. Ela vai abrir os dois olhos dentro do meu trabalho e ela vai olhar. Não foi tendenciosa. E é o que eu falo. Eu não sou delegado de polícia do Bolsonaro, ou do Lula, ou do Mauro Mendes, ou do Manuel Pinheiro. Eu sou delegada de polícia do Estado de Mato Grosso. Estou aqui para servir o cidadão. Né? E o meu trabalho ele vai ser olhado pelo membro do Ministério Público, pela defesa dessa pessoa que está sendo investigada, pelo Poder Judiciário. Né? E se eu for dolosamente tendenciosa, serei severamente punida. Né? Então, assim, nesse ponto, eu não tenho medo, não tenho esse tipo de receio de me posicionar, tá? Então, assim, é o que eu falo. Você quer duvidar? Você pode, você está no seu direito, né? Você está na sua vertente de duvidar, mas duvide com fundamento real, concreto. Com não provas, só de blá, 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 pegar minha foto e falar, fulana é... Né? Bolsonarista. E como que a senhora avalia esses agentes aí das forças de segurança que estão indo aí para esse lado político? E aproveito até para perguntar também se, até por conta desse posicionamento claro e público que a senhora fez, se isso já gerou convites ou até uma ideia de ir para esse caminho também da política, disputar um cargo eletivo aí nos próximos anos. Não, que geram... comentários geram, né? E já tive um convite, sim, mas não tenho essa pretensão. Mas isso por agora e futuramente? Não sei, futuro a Deus pertence. Não, tô brincando. Como eu digo, eu sou muito feliz como delegada de polícia, atendendo a sociedade, eu gosto de delegacia, enfim, essa é a minha vontade, né? E aí eu deixo Deus me usar para onde ele achar melhor. Mas esse fenômeno de diversos segmentos da segurança pública migrarem para o campo político, eu acho que é um reflexo do que a sociedade hoje deseja, né? Um pouco mais de segurança, achar que talvez essas pessoas envolvidas na política possam trazer benefícios, e nós vamos verificar as consequências dessa migração nos próximos anos aí, com as políticas públicas que vão advir dos nossos representantes da segurança pública, né? E também a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que pode ter muita fama e não ter conhecimento, né? E ser aventureiro, enfim, eu acho que a gente tem que testar. Assim como eu testo toda eleição, Juliana, eu voto numa pessoa que depois óbvio, né? Nem todo mundo, né? Eu não consigo cobrar um presidente da República, mas na minha cidade, uma pessoa que eu conheça, que depois você fala, filhinho, na campanha você disse isso e a gente é o voto que a gente vai renovar ou não os nossos parlamentares. Então, eu vejo com bons olhos, porque é uma visão daqueles que efetivamente têm essa boa intenção de
trazer um pouco mais de realidade para esse cenário, né? Essa questão da política, a gente até estava conversando, eu acho que ainda sou muito ingênuo, assim, sabe? O povo, eles são ligeiros demais. É um espaço que ingenuidade nem sempre é bom, né? Exato. Então, assim, eu prefiro me manter onde eu acredito que eu sou útil, que eu posso ajudar pessoas com o meu trabalho, que é dentro da Polícia Civil, dentro de uma delegacia de polícia, e fazendo o meu melhor, sempre fazendo autocrítica também, né? Porque eu também não sou perfeita, graças a Deus, e tentar me atualizar sempre, renovar, e também torcer para que essas pessoas não se percam aí no caminho, né? Como a gente vê, às vezes, algumas pessoas se perdendo. E faço votos aí, que Deus abençoe essas eleições e que a gente possa ver a sociedade, né, sendo atendida onde verdadeiramente ela precisa ser atendida, né? Que são a dignidade do ser humano, né? A gente vê tanta mazela, né? E que isso acarreta várias outras questões, né? Que Exato. acabam na polícia também. Enfim, delegada Juliana Palhares, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, ter passado esse tempo conversando, falando um pouco sobre sua trajetória, sobre temas importantes, e o espaço está sempre aberto aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a receptividade, o bate-papo gostoso, né, que foi fluindo. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, conversando um pouquinho. É uma forma de reconhecimento também. É o que eu falo, é vaidade positiva, né? Assim, de vocês terem me chamado. Eu fico lisonjeada mesmo por ter essa relevância. Que eu falo, às vezes as pessoas, né? A gente trabalha, né? Será que estão enxergando o meu trabalho, né? Eu lembro uma vez que eu falei para a vereadora Michele Alencar, quando eu recebi no Dia Internacional da Mulher também, fui agraciada lá. Aí eu falei para ela, poxa, você enxergou meu trabalho, né? Então, às vezes, a gente não sabe o quanto que a gente atinge, né, as pessoas com o nosso trabalho, né? E tem prêmio maior que esse? Não tem, né? Então, eu agradeço de vocês também me enxergarem o meu trabalho aqui e a gente poder ter essa conversa gostosa. E teve vários assuntos que a gente não teve como tocar, falar, que é muita coisa também, mas a gente tem outras oportunidades. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite e até uma próxima. Até. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, é @olhardiretoOficial em qualquer uma delas. E eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.